aqui o Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro. Bom dia, ministro. Obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Cássio. Bom dia, Márcio. Bom dia. Bom dia aqueles que estão aí nos prestigiando com a audiência. É o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, né? Para quem ainda não conhece, muita gente conhece já, mas que teve um papel muito importante desde o governo Temer na reforma trabalhista, né? Teve um papel fundamental também na reforma da Previdência. Então, obrigado mais uma vez pela presença, ministro. A gente queria começar fazendo uma pergunta para o senhor. Como que foi a criação do Ministério, né, no começo da gestão Bolsonaro? Bom, Cássio, quando o presidente assumiu o governo, ele fez um trabalho de enxugamento dos ministérios, né, e tentou, na medida do possível, compatibilizar as ações que cada um desses ministérios já executava. O MDR ele é a junção de dois ministérios antigos, né, o Ministério das Cidades, e aí você tem toda a área do saneamento básico, a área da habitação, a área da mobilidade urbana, com o Ministério da Integração Regional, que é o ministério que cuida da defesa civil, do ataque às diferenças regionais, né, uma série de ações que tentam diminuir esse problema entre as regiões, e a infraestrutura hídrica, né. Para vocês terem uma ideia, o ano passado nós entregamos quase 7.000 obras, quase 19 obras por dia. Dessas, em torno de 4.000 obras hídricas, né, porque nós estamos com um foco muito grande, né, na questão da emancipação da região do semiárido nordestino. Nós temos hoje no portfólio 28.000 e tantas obras ativas, inclusive na área de habitação, né? No ano passado foram 404.000 unidades que foram entregues, 40.000 retomadas. Esse ano nós esperamos retomar 60.000 e entregar pouco mais de 450.000 unidades habitacionais. Então são ações de vulto, que tem capilaridade praticamente em todo o território nacional. Nós estamos hoje quase 5.000 municípios com obras ativas, né? E eu diria o braço mais municipalista dos ministérios do presidente Bolsonaro. É aquele que chega no maior número de municípios com ações efetivas de desenvolvimento, de saneamento, de habitação, de mobilidade, enfim. É um ministério bastante próximo dos municípios e do cidadão. É impressionante, né? Assim, imenso até, diria, já obras em quase 5.000 estados, né? Ou seja, municípios. Tem quase 5.000 municípios, quase tem um pouquinho mais de 5.000, é quase o Brasil inteiro, né? Então é um trabalho continental de fato, né? O Brasil é continental, né? O tamanho dele. E o senhor comentava, né, o balanço geral aí do Ministério do ano passado, né? Foram quase 7.000 obras. O que o senhor destacaria, assim, o que o senhor destacaria dessas obras do ano passado, quais foram as mais importantes? Olha, são obras as mais variadas, né? Então, se você imaginar assim, como se nós colocássemos dentro de um guarda-chuva, obras, por exemplo, de dessalinização de poços artesianos, né? Porque quando você perfura um poço no semiárido, às vezes a água vem salobra, imprópria para o consumo humano. Então, nós instalamos mais de 300 equipamentos nos diversos estados do Nordeste e no Norte de Minas. Nós perfuramos mais de 1.500 poços artesianos no ano passado, né? Nós fizemos aí uma obra de saneamento bastante extensa, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 3,5 bilhões de reais investidos em saneamento em cidades por todo o território nacional, né? Obra de mobilidade urbana, mas a obra para mim mais impactante, aquela que toca mais o nosso coração e que a gente tem tido um cuidado todo especial, até pela orientação do presidente, são as obras de infraestrutura hídrica. Esse ano, inclusive, nós vamos concluir o canal do Agreste, né, que é uma obra que está cortando o sertão pernambucano. Essa obra ela é um braço da transposição do São Francisco. Nós estivemos com o presidente recentemente na cidade de Sertânia, lá em Pernambuco. Para vocês terem uma ideia da dimensão dessa obra, são mais de 80 quilômetros de canal, acoplada a uma adutora,
que após a sua conclusão, que se dará entre julho e agosto desse ano, vai permitir que 1.400.000 pernambucanos tenham acesso à água potável, né? Água tratada nas suas torneiras, né? Nós estamos concluindo também a 4ª etapa do Canal do Sertão, lá em Alagoas, uma obra similar, né, que vai atender mais de 50 municípios no sertão alagoano. Estamos concluindo uma outra obra chamada Vertentes Litorâneas, que fica na Paraíba, que também tem o mesmo escopo, né? Nós estamos iniciando uma obra fantástica, que é o Canal do Apodi, que é o 4º eixo da transposição do São Francisco, que vai permitir que 56 municípios de Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará tenham um tratamento de dessedentação humana, né? Historicamente sempre tiveram dificuldades. E ontem nós comemoramos, eu diria, um marco histórico no nosso país, né? Porque desde o descobrimento do país se fala em combate à seca. Sim, né? sim. E ontem as águas do São Francisco, através da obra realizada pelo governo federal, chegam finalmente ao açude Castanhão, o reservatório Castanhão, que fica na região metropolitana de Fortaleza. Isso significa que 4,5 milhões de cearenses que moram em Fortaleza e nos municípios da região metropolitana passam a ter, desde o início da sua fundação como cidades, segurança hídrica. E é um feito que nos emocionou muito, né? Porque nós tivemos como presidente lá em Penaforte, no Ceará, né, quando a água do São Francisco chegou ao Ceará, né, na barragem de Jati, e ontem nós comemoramos a chegada dessas mesmas águas através do rio Jaguaribe, ali pelo rio Salgado, né, atravessando praticamente toda a extensão do Ceará até a cidade de Fortaleza, no Castanhão, e isso é uma realização que nos enche de muita alegria. Não, é um feito histórico, né, eu diria. Você falou aí quer complementar alguma coisa? Eu só queria aproveitar, né, porque a gente fala do balanço geral dessas obras e tudo muito importante, mas também tem um outro aspecto, né? Ano passado foi um ano muito complicado para o mundo e para o Brasil por causa da questão de lockdown, restrições sociais, ou seja, nós mostramos aqui ontem a questão do desemprego que subiu muito. E eu acredito que o trabalho do Ministério, né, foi uma coisa que gerou muito emprego. E exatamente numa época que estava mais necessitado, né? Se você me permite, Max, o nosso balanço foi publicado no ano passado, nós estimamos que 4 milhões de postos de trabalho foram preservados pelas ações do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então isso é uma demonstração de compromisso deste governo com o país. Nós tivemos o cuidado de conversarmos com todas as associações ligadas ao setor produtivo, tanto na construção civil como na produção de insumos, né, para que as obras não fossem paralisadas. É evidente que foram tomadas todas as medidas para que não houvesse dificuldade para os trabalhadores, para que não houvesse risco de contaminação. Mas nós temos canteiros de obras no Brasil, esse que eu falei há pouco no sertão de Pernambuco, tem mais de 2.000 operários, né, são empregos diretos no sertão de Pernambuco. Né, e isso se repete na Bahia, em Sergipe. Em Sergipe nós vamos começar agora o Canal do Xingó, que é uma obra histórica, né, que é uma reivindicação antiga daquela região. E uma coisa importante é que ao longo de 16 anos, desde o início do processo da transposição, essa é uma obra do Estado brasileiro, independente de quem quer que seja o presidente de ocasião, nós temos a oportunidade de estarmos com alguém que tem desprendimento, tem foco, tem vontade política, que é o presidente Bolsonaro, e que não levou em consideração o fato de que diversas obras foram iniciadas em governos anteriores. Porque ele sempre nos disse que recurso público pertence ao povo brasileiro, e não a esse ou aquele político que, porventura, tem iniciado a obra. Mas a história da transposição é uma história de maus feitos. Né? De projetos mal executados, de corrupção, de paralisações indevidas, de falta de vontade política para se consignar recurso dentro do orçamento, né? Retrabalho. Quando nós chegamos, por exemplo, em Negreiros, que fica em Pernambuco, que é um reservatório de grande porte, e a partir desse reservatório, porque a água vai sendo escoada no canal, ele enche um reservatório no seu caminho, no seu percurso, e a partir daí ele deságua no reservatório subsequente. Então esses pulmões eles servem justamente para represar essa água para que ela possa ser utilizada
para o consumo humano, para a irrigação dos perímetros irrigados, para fazer o tratamento do esgoto, para a instalação da indústria, enfim, os diversos usos que a água requer para o desenvolvimento social e econômico de uma determinada região. Mas chegamos em Negreiros, no final do ano passado, e aí nos deparamos com o erro do projeto, que vai ser preciso fazer praticamente a reconstrução daquela barragem. Eu estou falando de dezenas de milhões de reais. Chegamos em Jati, né, no Ceará, e quando a água passa a ser escoada em duas vertentes distintas. Uma em direção ao Ceará, foi essa que chegou no Castanhão, e outra de volta à Paraíba, para que, voltando ao estado da Paraíba, possa chegar no final desse ano ao Rio Grande do Norte, que é o 4º estado. Olha aí. Mas essa obra de Jati, que é um reservatório lá em Penaforte, deu problema também na válvula que foi feita para se fazer uma usina de PCH. Então, praticamente, tivemos que desocupar uma cidade no meio da noite sobre risco de inundação, né? Tivemos que refazer parte da barragem. Aí a água chega em Atalhos, que é um outro reservatório. Também deu problema nessa válvula. Faleceram, inclusive, 2 operários num acidente de trabalho. Nossa. Então, nós estamos permanentemente refazendo o que foi mal feito por gestões anteriores. Veja a dimensão dessa obra. Nós estamos hoje em Atalhos, na fronteira da Paraíba da Paraíba com o Ceará. Vai chegar mais 4 reservatórios até chegar no Ceará. No Ceará vai para um reservatório grande chamado Caiçaras, os paraibanos conhecem bem, que é um grande reservatório no estado da Paraíba. De lá vai para um outro reservatório chamado Engenheiro Avidos. A partir de Engenheiro Avidos está sendo recuperado. Nós estamos fazendo todo um trabalho de recuperação da tomada d'água e da própria barragem. Nós temos que desassorear 115 quilômetros de leito de rio, remover, inclusive, barragens que foram feitas pelos proprietários rurais, para que a água finalmente chegue à fronteira do Rio Grande do Norte, pelo leito do rio Piranhas. Chegando ao Rio Grande do Norte, em Jardim de Piranhas, deverá ingressar numa obra monumental que está sendo construída há 31 anos. Uau! A barragem de Oiticica, que deveria ser concluída em 4. Tá? Então, em 28 anos, antes de chegar o presidente Bolsonaro, se fez 40% da obra. Uma obra que vai permitir não só a chegada das águas do São Francisco no território do Rio Grande do Norte, mas o seu acondicionamento. São 600 milhões de metros cúbicos de água, no município chamado Jucurutu, lá no Rio Grande do Norte. Então, essa obra vai ser concluída no final desse ano. Ela está sendo feita pelo governo do estado com recurso do governo federal. Então, só nesses 2 anos e meio de gestão do presidente Bolsonaro, mais de 60% dos recursos foram colocados para se concluir a obra. Isso mostra o nosso compromisso. Com certeza. Isso mostra o nosso foco. Isso mostra que o presidente tem se preocupado em gastar o dinheiro da população a favor dela e não em fazer publicidade. Porque se nós estivéssemos fazendo publicidade do que está sendo feito no Nordeste brasileiro, a revolução que está acontecendo é no Nordeste brasileiro, porque segurança hídrica é fator essencial de desenvolvimento humano. Não é à toa que a Califórnia é o que é. Exato. Né? Não é à toa que a Califórnia que é um estado dos Estados Unidos que sozinho produz mais bens e serviços que o Brasil inteiro. E lá chove 3 vezes menos do que o Nordeste. Olha que interessante. São 200 milímetros por ano, a partir do centro da Califórnia em direção ao sul da Califórnia. Mas lá está o Vale do Silício. Sim. Lá está Hollywood. Lá está o Napa Valley. Lá está Los Angeles. Sim. Lá está Nevada. Então, você tem uma série de ações de empreendimentos humanos que aconteceram em função da segurança hídrica. É isso que nós vamos propiciar ao Nordeste. Nós vamos emancipar o Nordeste, não com discurso. Nós vamos emancipar o Nordeste com ferramentas que vão permitir que a população nordestina as utilize de forma racional, porque é um povo forte, resiliente, trabalhador. Eu sou nordestino, sou do Rio Grande do Norte. Né? Do Rio Grande do Norte? E sei a importância que isso é para o povo do Nordeste. E estou muito feliz com a oportunidade que estou tendo, porque no final do ano vou chegar lá com o presidente Bolsonaro no Rio Grande do Norte, levando as águas do São Francisco, que é para nós um compromisso histórico que vai ser cumprido com a população do Nordeste brasileiro. Agora, você vai falando aí da obra, né, da água que vai passando aí pelos estados. Quantos quilômetros de obra tem? Nós estamos falando aí de
seguramente entre canais principais e acessórios. Os canais principais são quase 500 quilômetros, mas você tem obras acessórias, então a gente está falando aí de quase 1.800 quilômetros a 2.000 quilômetros de canais que estão sendo rasgados aí no semiárido, no sertão nordestino. O senhor foi deputado, né, por um bom tempo pelo Rio Grande do Norte, né, e falou aí, é do Rio Grande do Norte, conhece aquela região, conhece até mesmo o sofrimento daquela população ali. A gente sabe, pobreza existe em diversas partes do país, mas a gente tem uma situação muito, muito triste em algumas regiões do Nordeste, especialmente, né. E o senhor já falou dessa questão da água, mas também tem aí o marco do saneamento, né, que é a universalização do esgoto, a água tratada, e é algo que a gente fica pensando, poxa, como que até hoje no Brasil, né, até o momento, não se tem saneamento básico em todas as cidades, em todos os municípios, né? E eu queria que o senhor falasse da importância desse marco do saneamento, especialmente para essa região, né? Não só a questão da água, que vai gerar, né, desenvolvimento, que vai gerar outros benefícios para esse povo, mas também essa questão do marco do saneamento, a importância dele. Cássio, veja, eu tenho dito aonde vou que nós somos, na verdade, o Ministério das Águas. Porque saneamento é água. Sim. Que é o tratamento do esgoto. Você não vai conseguir tratar o esgoto sem um fluxo de água adequado. Você pega o perímetro do São Francisco, por exemplo, você tem quase 600 cidades, a partir do seu nascimento na Serra da Canastra, em Minas Gerais, até onde ele deságua no Oceano Atlântico, entre Sergipe e Alagoas. E com os canais acrescidos pela transposição dos estados do Nordeste setentrional, né, que são Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e parte de Pernambuco. Veja, o que o presidente, com a sua liderança, conseguiu foi desatar um nó que há mais de 6 anos estava dentro do Congresso Nacional. Nós tivemos um Congresso que nos ajudou, mas temos a liderança de um presidente que colocou foco na discussão, que vai dar previsibilidade, segurança jurídica e nitidez para que a iniciativa privada se associe ao poder público nesse desafio que é de todos nós. A universalização do tratamento de água e esgoto até 2033. Um fato que para nós é importante, que a população precisa talvez escutar das autoridades, da sociedade com mais ênfase, que a nossa maior tragédia ambiental não é, ao contrário do que dizem, a selva amazônica. A selva amazônica tem mais de 80% do seu bioma preservado, né? Nós somos um país com um código florestal extraordinariamente rígido. No Brasil, se você tem uma propriedade, você precisa preservar 20% com matas originárias. No Centro-Oeste chega a 50%, e no bioma amazônico isso vai a 80%. Tá? Então nós temos um código florestal rígido, nós temos um bioma preservado, mais de 60% do nosso território está preservado com matas originárias. Então isso é indubitável e a gente precisa conseguir passar isso para terceiros. Agora, 100 milhões de brasileiros não têm tratamento de esgoto. 100 mil quilômetros dos nossos rios, ou um pouco mais, estão poluídos pelo esgoto doméstico. 35 milhões de brasileiros não têm água tratada na sua casa, não tem água na sua torneira, precisam se socorrer de fontes que são absolutamente inóspitas e muitas vezes inacessíveis ou insalubres. Tá? Então, essa é a grande tragédia brasileira. E ao longo de dezenas de anos, nós assistimos que o crescimento dessa cobertura do tratamento da água e do esgoto no Brasil não era suficiente para cobrir com a velocidade adequada o conjunto da sociedade brasileira. Nós temos doenças crônicas que deveriam ter sido erradicadas há dezenas de anos, né? Nós temos uma pressão extraordinária no sistema de saúde do nosso país por essas mesmas doenças. Nós temos a mortalidade infantil que deveria ter sido derrubada há muitos anos. Nós temos problema de produtividade no emprego. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é o grande fator revolucionário de desenvolvimento do Brasil, a questão do saneamento. Então, nós estamos hoje, o nosso Ministério é o propositor e o coordenador desta política pública, envolvido justamente na formulação da estratégia para demarrar, para dar tração a essa ação de trazer a iniciativa privada para, junto conosco, cumprir esse compromisso. Nós estamos elaborando agora, e vamos lançar no dia 23, um grande
compêndio sobre a questão do resíduo sólido. Nós temos 3 mil lixões no Brasil, que está contemplado dentro do marco do saneamento. Nós estamos reunindo os governadores até o final desse mês, né, porque eles precisam organizar os blocos regionais dentro dos seus respectivos estados, né, para definir de que forma eles vão atuar na estruturação, na formulação, né, dessas suas carteiras para serem oferecidas à iniciativa privada. Tá? Nós estamos em vias de emitir o terceiro decreto. O primeiro decreto de regulamentação da lei foi a criação de um comitê interministerial que já tem 2 grupos de trabalho trabalhando, né, em atividade, né, que são justamente os que tratam da questão do resíduo sólido e um outro que trata da questão do saneamento rural. Né? O segundo decreto que definiu de que forma o país vai continuar apoiando técnica e financeiramente municípios e estados até julho de 2022, que é o prazo determinado pela lei. E o terceiro decreto é que vai definir quais são as condições que cada companhia de abastecimento estadual tem para continuar operando ou a necessidade dela passar o serviço para a iniciativa privada. Esse decreto está pronto, está organizado entre nós e o Ministério da Economia. Estamos aguardando apenas a apreciação do veto que foi feito pelo Presidente da República a alguns aspectos da lei, que deverá ser apreciado pelo Congresso Nacional agora no dia 15, na próxima semana. Tá? E em seguida nós vamos publicar o decreto. Nós estamos trabalhando com o BNDES e a Caixa Econômica na performação dessas carteiras. Nós já temos aí alguns leilões que foram feitos após a promulgação da lei. Por exemplo, em Alagoas teve 13.000% de ágio sobre a outorga inicial, o que mostra o apetite do mercado privado para fazer esses investimentos tão necessários para cumprirmos a nossa meta. E veja, sem a necessidade de aumento de tarifa, desperdício de água hoje no Brasil média 38% entre o que é prospectado e o que chega na casa do cidadão. Então, se você melhorar a eficiência e a gestão, você melhora a lucratividade sem precisar aumentar a tarifa. Tá? Então, o nosso problema, na verdade, é performar a carteira e oferecê-la à iniciativa privada, é o que nós estamos fazendo com maior celeridade. Eu gostaria de emendar uma pergunta nessa aí. Primeiro que reforçar, né, que investimento em saneamento é investimento em saúde também, né? Você melhora a saúde da população e você diminui os gastos também com a saúde. Agora, a pergunta que eu queria emendar é a seguinte, ministro. A gente teve aí durante 14 anos um governo que sempre se vangloriou, né, de fazer muito pelo Nordeste, né, de estar do lado do povo do Nordeste, mas pelo relato mesmo do senhor, por todas as obras que têm sido feitas por este governo, a gente vê que, na verdade, isso ficava muito no discurso, né? Qual que é a análise que o senhor faz, né, dessa situação? Olha, eu acho que a história vai ser extremamente generosa com o presidente Bolsonaro, porque ele tem dado um foco no que é realmente essencial. Eu acredito, e estou praticando enquanto ministro, muito confortavelmente, porque tenho o apoio do presidente para isso, né, que as políticas compensatórias, as políticas mitigadoras, elas precisam existir, porque a fome ela não espera, né? Ela é imediata. Mas o Estado brasileiro necessariamente precisa criar as condições de enfrentar as desigualdades regionais com políticas inclusivas, com políticas de infraestrutura, com políticas educacionais, com políticas que emancipem aquela região e quebrem este vínculo, né, que existe de que você é obrigado a votar em uma determinada pessoa porque você está sujeito a uma política assistencialista. Tá? Então, o presidente tem nos dado toda a condição de instrumentalizar o Nordeste brasileiro. Eu dei o exemplo da Califórnia, que para mim é muito caro, mas eu não tenho dúvida que, por exemplo, como eu sou do Rio Grande do Norte, me permita dar um exemplo do meu estado, nós temos uma região chamada Chapada do Apodi, que fica entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. São 800 mil hectares de uma área plana, de uma área que não precisa de correção do solo. A FAO já identificou como um dos 2 solos mais, como é que se chama? Competitivo, não, mais profícuos, mais ricos, né, do mundo, ao lado de uma terra na Ucrânia. Veja que coisa paradoxal. Tá? Esses 800 mil hectares, eles são praticamente inóspitos, áridos, não são
utilizados ou são utilizados em pequena escala. Esse canal do Apodi, ele vai permitir que você possa incorporar toda essa área num processo produtivo por irrigação. Petrolina e Juazeiro, Bahia e Pernambuco e Bahia, tem 120 mil hectares de fruta irrigada. Lá tem mais de 300 mil empregos de carteira assinada. Você hoje tem 26 metros por segundo de água bombeada nos canais do São Francisco. Você pode chegar a 126 metros por segundo, que foi a outorga concedida à ANA, que é a nossa Agência Nacional das Águas. Se você aumentar essa outorga para 126 metros por segundo, você vai permitir a irrigação de toda essa região. Imagine, para cada hectare de fruta, 2,5 empregos. Multiplique aí por 800 mil hectares. Tá? Então, são projetos como esses, aliados à conectividade, por exemplo. O leilão de 5G vai sair agora. Nós tivemos uma conversa com o ministro Fábio Faria, que se traduziu numa obrigatoriedade de que a outorga feita levasse em consideração a necessidade de se estabelecer fibra ótica ao longo das principais bacias hidrográficas brasileiras. Isso vai gerar nessa infovia um cipoal de inovação tecnológica, de novos negócios, né, de prospecção de comércio, de mercado. Você vai eliminar os vazios que existem no Brasil em termos de conectividade, né, a partir do leilão de 5G. O que o Tarcísio está fazendo na infraestrutura, eu acho que as pessoas ainda não têm a percepção. As pessoas gostam do que Tarcísio fala, porque ele é bom, ele consegue discorrer com facilidade, ele tem um mapa do Brasil logístico na cabeça, mas há um fato: nós estamos dobrando o nosso parque ferroviário no espaço de uma administração, gente. Olha aí. Tá? O modal ferroviário, que há mais de 100 anos não tem investimento, está sendo dobrado no espaço de uma administração. Menos de 4 anos. O que está sendo feito na área de aeroportos, de rodovias, né, de concessões de terminais que estão permitindo investimentos vultosos, não tem paralelo. Tá? E isso é plantar para colher mais adiante, porque todos esses projetos eles têm um prazo de maturação. Então, nós estamos investindo para que o Brasil se emancipe, para que o Brasil alcance seu destino de ser um país grande, com um povo grande, com um povo fortalecido, com uma economia sólida, com um mercado interno robusto, tá? Com uma estrutura logística apresentável, porque nós somos hoje o maior ou o segundo maior produtor de alimentos do mundo. E em breve seremos o primeiro. Mas não é só isso, nós somos os mais competitivos, nós somos os mais inovadores, nós somos os mais tecnológicos, nós somos os que tratamos a nossa agricultura da forma melhor do ponto de vista ambiental. Por isso nós assustamos o mundo. Por isso essas narrativas todas contra o Brasil. Nós temos os nossos problemas, eles são potencializados e muitas vezes descaracterizados propositalmente por interesses comerciais. É verdade que nós temos os nossos problemas, eu não estou aqui tapando o sol com a peneira, mas nós somos seguramente o país que tem o maior e o mais importante acervo agrícola, agropecuário do mundo, e nós vamos alimentar o mundo muito em breve. Então, já estamos fazendo isso e vamos ser majoritários. Quando se diz que a Europa e os Estados Unidos têm dificuldade conosco, é porque eles competem conosco. Eles são destinatários de 14% a 15% das nossas exportações agropecuárias. Mais de 84% já está indo para a Ásia e para o Oriente Médio. A ministra Tereza Cristina abriu mais de 60 novos mercados em menos de 2 anos. Então nós exportamos para Singapura, para o Vietnã, para o Laos, para o Camboja, para Bangladesh, para o Paquistão, para a Índia, para países que a gente sequer imaginava que poderiam fazer negócios conosco anteriormente. Tá? Então, hoje, a nossa dependência da Europa e dos Estados Unidos nessa questão agropecuária é muito menor. A gente concorre com eles, né? Mas o nosso mercado é o mercado onde as pessoas estão e que estão melhorando de vida, estão consumindo mais e vão consumir no Brasil.
O senhor comentava, né, da extensão das obras aí, das águas, tudo que dava mais ou menos 2.000 quilômetros, né? Só para as pessoas terem uma... Eu gosto muito de fazer comparações, né? Se a gente pegasse uma linha, né, reta, 2.000 quilômetros é a distância de Lisboa a Bruxelas, né? Ou seja, basicamente eles fizeram uma obra que, como se você saísse de Portugal, passasse a Espanha inteira, a França inteira e chegasse na Bélgica, né? Só para vocês terem uma dimensão da distância, né, do tamanho das obras que estão sendo feitas no Nordeste. Uma coisa que o senhor está comentando agora, que eu acho que é muito importante e que, pelo que eu tenho ouvido aqui das pessoas de Brasília, foi algo inédito na história do Brasil, algo próprio do governo Bolsonaro, é essa comunicação, essa inter-relação entre os ministérios, né? E eu acredito que o Ministério da Infraestrutura ajuda muito, né, o Ministério do Desenvolvimento Regional. Sim. Como é que está essa comunicação entre os ministérios? Nós temos assim, uma relação muito boa entre os ministérios. Por exemplo, há um projeto que está sendo, um programa que está sendo lançado, me permita aqui que ele fala muito de água, chamado Águas Brasileiras. Esse programa é um programa do nosso MDR, junto com outros 4 ministérios. Olha só. Com a CGU, que trata a governança, com Ciência e Tecnologia, que trata da inovação, com a Agricultura, que tem o Instituto da Floresta, e com o Meio Ambiente, né, que tem o CEMIBio e o IBAMA. Então, nós estamos fazendo um trabalho para que, nos próximos 3 anos, nós plantemos 100 milhões de árvores, né, nos nossos biomas antropizados. O que é que significa? Vamos traduzir, porque é o linguajar da turma do meio ambiente. Nas regiões que são mais devastadas do ponto de vista da atividade agropecuária, da atividade humana. Então, você tem 4 bacias, por exemplo, nós escolhemos inicialmente, que é a bacia do Taquari, no Pantanal Mato Grossense, está lá no Mato Grosso do Sul, né, que está muito assoreado, porque imagina o Pantanal, Max, como o Nilo. Uhum. Fica numa planície de aluvião, quando a água, quando chega na cheia, ele inunda aquela região do perímetro e Sim. aquilo gera vida, né? Só que a atividade agropecuária que aconteceu assoreou o leito do rio. Então, a inundação está ficando muito maior e está, inclusive, prejudicando, né, as pastagens, está prejudicando a agricultura e a própria fauna local. Então, essa é uma área que a gente está trabalhando a revitalização. O Araguaia e o Tocantins, o São Francisco e o Parnaíba. Pelo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, são regiões onde tem populações mais pobres e um número maior de pessoas. Então, sim, nós trabalhamos com muita transversalidade. Todas as nossas ações são conversadas com os demais ministros. Cada ministério tem a sua atuação, mas se ajudam mutuamente. Nós estamos, por exemplo, conversando com a ministra Damares, desde a semana passada, num projeto que ela tem fantástico, chamado Abraço ao Marajó, né, onde nós temos uma série de ações do nosso ministério que complementam a ação que ela lidera lá no Marajó. Então, ela faz esse papel de ser o fio condutor. Então, ela vai ao Ministério da Saúde, ela vai ao nosso ministério, ela vai ao Ministério da Agricultura e traz as atividades para uma região deprimida do ponto de vista econômico e social e faz uma ação que eu espero que seja espalhada para outros lugares do país. Ministro, a gente está vendo aí uma situação diante desse caos que estamos vivendo de pandemia, né, em que atitudes de governadores e tudo mais, e parece que isso está muito claro, né, para muita gente que está querendo enxergar isso, né, um plano de quebrar a economia, pôr a culpa nesse atual governo e depois se apresentar como solução em 2022. A gente teve o senhor como uma participação muito importante aí na reforma da Previdência, né, que a expectativa era que isso, né, de fato ajudasse o país e de certa forma vai ajudar, mas a gente tem um problema maior aí com essa pandemia, que eu acho que não era esperado, né, por ninguém, mas que vai trazer problemas econômicos, já está trazendo. Qual que é a solução? O que vocês estão fazendo, assim, além de tudo isso que o senhor falou, planejando para o pós-pandemia, de gerar desenvolvimento, né, nessas regiões do país e tentar superar essa crise que estamos enfrentando, né? Há algum projeto futuro aí que o Ministério deve apresentar? Olha, cada um faz sua parte, né? Rapidamente, antes de eu falar sobre o Ministério... Eu sei que tem diversas ações, mas assim, se tem alguma novidade que, claro, de repente, o senhor pode antecipar para a gente aqui. Tem uma ação que eu vou falar aqui. Mas a pandemia, ela é uma questão mundial, né? Não é um problema só do Brasil. É importante que isso fique claro, porque as pessoas colocam, muitas vezes,
como se fosse uma situação específica do governo brasileiro ou do país Brasil. Correto. Tá? O que o presidente fez no ano passado é preciso ser reiterado, tá? Porque não há paralelo também do nível de ajuda que foi dado à economia e à população na área da saúde e na área do auxílio direto. Então, mais de 300 bilhões de reais foram disponibilizados para pessoas que tinham fragilidade no sentido de não terem vínculo empregatício, né? Que foi o auxílio emergencial. Sim. Né? Mais de 50 bilhões foram despendidos para se pagar salários, para evitar demissão, o que permitiu que o ano passado nós terminássemos o ano com um saldo positivo de 145 mil empregos a mais do que dezembro de 2019. 10 milhões de empregos foram preservados. Imagina a tragédia que seria se o governo não tivesse agido. Quer dizer, além de entre 23 a 24 milhões de desempregados no Brasil hoje. Sim. Né? Centenas de bilhões de reais foram disponibilizados em crédito para pequenas, médias, grandes empresas no Brasil. Recursos e impostos foram deferidos, ou seja, ao invés de você pagar o imposto hoje, se deu 6 meses, 8 meses, 10 meses, se adiou o pagamento para dar fôlego às empresas no Brasil inteiro. Os estados tiveram sobrestado o pagamento das suas dívidas, o que possibilitou, sem nenhuma amarração, quase 65 bilhões de reais nos cofres dos estados e municípios no ano passado. Mais 60 bilhões de reais de transferência direta para permitir recomposição de ICMS, FPM, ISS, dá 125 milhões que chegou nos cofres dos estados e municípios sem vinculação, para eles gastarem como quiserem, não apenas em saúde. Se pagou salários, se pagou obras, se fez caixa. Tanto é verdade o que eu estou falando, que pelo conceito de caixa do Tesouro Nacional, em 2019, os estados e municípios terminaram 2019 com 40 bilhões de disponibilidade. Terminaram 2020, no ano em que houve a pandemia, que houve uma diminuição da atividade econômica, uma redução do PIB de 4%, com 80 bilhões em caixa. Sim. O dobro. Tá? O governo mandou, além disso, mais de 30 bilhões de reais especificamente para combater a Covid. Né? O governo fez uma série de ações, né, que foram extremamente importantes para preservar a vida das pessoas e a economia do país. O que o presidente sempre falou, economia e saúde tem que andar par e passo. Lado. Esse ano, o que é que nós estamos enfrentando? Uma segunda onda. Só que todos nós aprendemos um pouco com o que aconteceu no ano passado. Não está faltando empatia, nem solidariedade, nem ação do governo. O governo está... Acredito que o começo da próxima semana, ou até essa semana ainda, deverá disponibilizar mais medidas provisórias, né, de alívio para o setor produtivo, principalmente na área de serviços, bares, restaurantes, hotéis. Né? Então isso já está no prelo e deve sair brevemente. Agora nós temos que nos preocupar com a questão da retomada. Né? O governo está disponibilizando mais 44 bilhões para fazer o auxílio emergencial, que deve começar agora em março ou em abril, são 4 meses. O governo está preocupado em reformular e retomar e reforçar a Bolsa Família, fazer um outro programa, né, a partir do término do auxílio emergencial. Mas também, e como eu falei aqui na minha resposta anterior, em não abrir mão de dar as ferramentas à população. Então, por exemplo, o nosso Ministério, além de todas as ações que nós já falamos a respeito, que estão tendo continuidade, esse vai ser um ano de muita entrega, tá? Nós vamos entregar muito mais do que fizemos em 2020, nós vamos fazer em 2021, mas nós estamos reformulando toda a nossa estrutura de fundos de desenvolvimento regional. E o que significa que é importante? Eu tenho uma carteira lá, Cássio e Max e os nossos ouvintes aí, como é que chama? Espectadores, telespectadores, né? Nós temos uma carteira estimada potencial de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Nós temos mais de 700 bilhões de reais no MDR para o saneamento básico, para entregar isso à iniciativa privada. Nós temos mais de 250 bilhões de reais de mobilidade urbana. Nós temos mais de 150 bilhões de reais em resíduo sólido. Nós temos mais de 50 bilhões de reais em iluminação pública.
E nós temos aí seguramente de 40 a 50 bilhões de reais em perímetros irrigados e obras de infraestrutura hídrica. Então, olha o tamanho da carteira que nós temos. Tá? Ocorre que a estruturação de um projeto para que a iniciativa privada compre uma parte dessa carteira é um processo que deu uma maturação de 1 ano e meio a 2. E a Caixa Econômica e o BNDES sozinho não tem perna suficiente para resolver MDR e Ministério de Infraestrutura, e Ministério do Meio Ambiente, e Ministério da Agricultura. Porque todos nós temos carteiras que precisam ser disponibilizadas para que haja investimento por parte dos investidores internos e externos. Então, nós estamos reestruturando os fundos de desenvolvimento regional para que eles possam ser estruturadores de projetos e parceiros de PPPs estratégicos. Eu acredito que nos próximos 30 dias a gente está lançando essa medida provisória, o que vai nos permitir, inicialmente, um investimento de 600 milhões. A correlação no Banco Mundial é cada R$1 são R$100 de retorno. Então, 500 milhões, 50 bilhões. Dentro disso aí, o setor de habitações tem alguma coisa prevista, que é a área de vocês também? Nós estamos trabalhando no aluguel social. O nosso programa Casa Verde Amarela não é uma releitura do Minha Casa Minha Vida, tá? Há uma diferença crucial. Primeiro, nós vamos fazer mais com menos. Apesar de ser uma frase feita, tem tudo a ver com o que eu estou falando. Porque o governo já subsidia todos os anos com 9 bilhões de reais o sistema habitacional. O governo coloca 9 bilhões, a iniciativa privada bota 70 bilhões, 80 bilhões em média, é o que financia a construção hoje de 400 mil residências no Brasil por ano. Tá? Então você chega lá na faixa 1,5 até a faixa 3, compra um imóvel que era 100 mil, o governo lhe dá 20 mil. Então você paga 80 mil. Se é um município ou estado que lhe der o terreno, por exemplo, isso baixa para 60 mil, diminui a prestação. É assim mais ou menos que é o sistema. O que é que a gente fez? Primeira coisa, a gente diminuiu a taxa do agente operador, que é a Caixa Econômica, e de parte dos agentes financeiros. Então esse subsídio de 9 bilhões, 6 bilhões ficava com esse intermediário. Só 3 bilhões chegavam na ponta. A gente inverteu. Tá? 6 bilhões está chegando na ponta e 3 está ficando com o intermediário. Então, estamos reduzindo esse subsídio de 9 para 7,5 ao longo de 3 anos e vamos aumentar em 25% o número de unidades habitacionais. Vamos aumentar de 400 para 500 mil unidades por ano até 2023. Então, a primeira grande modificação que foi feita. A segunda, as populações do norte e nordeste do Brasil normalmente não eram atendidas na mesma proporção que outras regiões. O dinheiro ia para lá e voltava. Por quê? Porque as famílias não tinham condição de se habilitar um empréstimo habitacional mesmo em condições diferenciadas. Nós baixamos a taxa, que é a menor taxa da história, em 4,5% ao ano, com uma negociação exaustiva com o Fundo Curador do Fundo de Garantia, com o Conselho Curador do Fundo de Garantia, e no caso do Norte e Nordeste para 4,25% ao ano. Isso vai significar que 1.250.000 famílias no primeiro momento possam se habilitar a um programa habitacional. Estavam fora do programa habitacional. A terceira mudança é a questão da legalização fundiária. Metade do Brasil é ilegal. Eu estou falando aqui grosseiramente, talvez seja mais. As pessoas não têm escritura pública. A ocupação irregular é a grande causadora dos desastres oriundos das catástrofes climáticas que acometem o Brasil. Quando você vê uma chuva intensa e se inunda uma parte de alguma cidade, isso acontece primeiro porque as pessoas ocuparam áreas que são passíveis de serem inundadas na época da seca. Tá? Ou ocuparem encostas e quando chove isso cai em cima dessas pessoas. E não fizeram por maldade, fizeram porque não tinham onde buscar o seu local de abrigo e não foram orientados pelo poder municipal. Então nós estamos fazendo um grande programa de legalização fundiária. Ao longo dos últimos 20 anos você tem 2 grandes leis, importantes leis no país. Em 2000 o Estatuto da Cidade, em 2017 o REURB, mas é a primeira vez que o governo federal vai apoiar de forma sistemática as prefeituras por todo o Brasil, os estados, num programa de legalização fundiária. Esse ano nós queremos entregar, inicialmente, de 250 mil a 300 mil títulos de propriedade e 20% dessas intervenções vão permitir uma pequena melhoria habitacional. Um banheiro, um quarto, enfim. É uma ação que diferencia o nosso projeto do projeto anterior.
Nós temos no projeto anterior quase 500 mil residências que foram construídas longe dos centros habitacionais e que foram tomadas pelo tráfico ou pela milícia. Né? Porque não tinham infraestrutura, porque não tinham transporte, porque não tinham creche, porque não tinham escola, porque não tinham posto de saúde. Foram feitas muitas vezes para satisfazer um interesse eleitoreiro e não um interesse do país ou do município que foi contemplado. Agora, eu sei que o nosso horário aqui está avançando, o ministro também tem outros compromissos. Uma última pergunta, né? O senhor estava comentando essa questão da atração aí do investimento privado, né? Então, é importante as pessoas entenderem isso, né? Que também é algo muito próprio agora do governo Bolsonaro, incentivar esse tipo de investimento privado. E pelo que a informação que eu tenho aqui, né, existe aí um potencial de atração de R$1 trilhão de investimentos privados com as concessões da PPPs, é isso mesmo? Bom, só a nossa carteira é mais de 1 trilhão, é 1,2 tri. Olha aí. Agora, claro que nós não temos aí a capacidade de estruturar os projetos e oferecê-los ao mercado de uma vez só. Até não seria desejável, né? Porque isso significaria que pelo excesso de oferta você poderia depreciar os produtos que estão sendo ofertados. Então, nós imaginamos que isso vai acontecer no espaço de 12 anos, de 14 anos. A preocupação do presidente é refundar alguns aspectos importantes do Brasil que haviam sido perdidos. Essa mudança começa em 2016, tem que ser justo nesse processo, né? Com a queda da presidente Dilma, houve uma mudança de paradigma no Brasil, de modernização do Estado brasileiro, de se revisitar marcos regulatórios que eram bizarros. Eu, por exemplo, passei 1 ano na Secretaria da Previdência e do Trabalho e fiz lá como secretário a customização de pelo menos 12 das 36 normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Encontrei pérolas, são 7.000 normas diferentes para quem empreende no Brasil. Imagine que você vá abrir um mercado, você tem que conhecer 7.000 regras diferentes para você abrir seu mercado. Então, por exemplo, um banheiro. O banheiro estava dizendo o seguinte, que você poderia opor 45 tipos diferentes de multa ao proprietário de um bar, de uma lanchonete. Agora imagine a criatividade do servidor público, que é um cara extraordinário, que criou 45 multas no banheiro. Tá? Então nós fizemos uma comissão tripartite com trabalhadores, com empresários, com o governo, revisitamos uma série de normas, está continuando com o secretário Bruno Bianco, e no caso, por exemplo, dessa questão do banheiro, das 45 normas nós baixamos para 4 multas. Tá? Se você deixar uma condição insalubre no banheiro, você tem direito a 4. Mas veja a maluquice que é empreender no Brasil. Sim. E como havia necessidade de se fazer esse processo de modernização, né? de refundar o Estado brasileiro para que ele seja um Estado amigo de quem empreende, não é adversário de quem produz. Tá? Eu acho que essa é a tônica que está sendo colocada em quem está dentro desse governo. Perfeito. Muito bem. Ministro, muito obrigado pela presença, pela entrevista esclarecedora. As pessoas aqui, os nossos telespectadores elogiando, né, os esclarecimentos, né, e até pedindo que isso seja mais divulgado, né? Pois é uma pena que a gente tem até, inclusive, uma velha imprensa que o tempo todo não coloca em pauta, né, as coisas importantes para o povo, não para o governo, mas para a população brasileira. Então, acho que foi uma entrevista muito esclarecedora, principalmente para a população, e o Terça Livre está sempre de portas abertas aqui para o senhor, né, e demais integrantes do governo que queiram falar sobre isso, tudo que está sendo feito em prol da população, né, em prol do benefício do cidadão. Muito obrigado. Obrigado, Cássio, Marcos, e os nossos telespectadores aqui, à tua disposição aqui sempre.